sejam todos bem-vindos à formação A Misericórdia de Deus em Suas Obras, o livro do Padre Miguel Sopótiko. Se você acompanhou o 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia, você teve a oportunidade de se aprofundar nos 10 primeiros capítulos dessa obra do Padre Miguel Sopótiko. Mas agora essa formação irá dar seguimento a esse livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Aliás, se você não conferiu o 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia, você pode acompanhar os vídeos no YouTube, estão todos gravados e postados, então você pode conferir se você perdeu alguma coisa. E se você ainda não conferiu as nossas redes sociais, você pode seguir a gente no Facebook, YouTube e Instagram do Santuário da Divina Misericórdia. Lembrando que toda essa formação é baseada no livro do Padre Miguel Sopótiko, A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Então, se você ainda não adquiriu, vale a pena adquirir pela nossa loja virtual, que é o loja.misericordia.org.br. Ou você pode adquirir em alguma livraria perto da sua casa, como Vozes, Paulinas, Paulos, Canção Nova, ou na lojinha da sua paróquia. Vale a pena você adquirir esse livro do bem-aventurado Padre Miguel Sopótiko. E se você tiver alguma dúvida durante a pregação, você pode mandar a sua pergunta nos comentários, que em outro momento nós iremos responder. Você pode também mandar para o nosso e-mail, que é o comunicação@divinamisericordia.com.br. Ou para o nosso WhatsApp, que é o 041 998 33 6739. Então, mande as suas perguntas, que em outro momento nós iremos responder. E quem está presente conosco nesta formação é a irmã Glória, da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso. Seja bem-vinda, irmã. Ela que irá dar o seguimento a esse estudo do Padre Miguel Sopótiko. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi, pela acolhida. Obrigada aos padres marianos aqui do Santuário da Divina Misericórdia por darem continuidade a essa formação que é tão importante, não apenas para nós aqui do Santuário, não apenas para nós, Irmãs de Jesus Misericordioso, mas é uma formação importante para nós, devotos da Divina Misericórdia. Assim como Jesus diz a Faustina que ela ainda escreveu muito pouco sobre a misericórdia, acredito que essas palestras ainda não vão ser suficientes para expressar tudo que a misericórdia é. Mas é sempre uma forma, uma fonte, uma forma de nós buscarmos essa fonte, buscarmos conhecer esta divina misericórdia e aprofundar o conhecimento do livro da Misericórdia de Deus em Suas Obras é realmente uma grande oportunidade. Hoje nós vamos aprofundar alguns capítulos do livro, que seriam os capítulos 24, 25, 26, 27 e 28 do livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Eu não vou fazer aqui uma sequência, porque o Padre Miguel Sopótiko escreve de tal maneira que é difícil de a gente fazer um depois do outro, porque esses 5 capítulos, de maneira assim muito interessante, se unem, se completam. Por isso, ao falar desses 5 capítulos, eu vou estar fazendo uma abordagem mais geral, mais assim, resumida, mas convido você a depois pegar o livro e ler capítulo por capítulo, já com um pouco dessa reflexão, desse resumo que vai lhe ajudar também a ler e a compreender de outra maneira. Então, a misericórdia de Deus em Suas Obras, o Padre Miguel Sopótiko, ele nos ajuda a compreender de maneira mais profunda a misericórdia de Deus que se revela nas obras. E de que maneira isso se revela na pessoa de Jesus, na sua missão, na sua vida, nas suas atitudes, naquilo o que Jesus falava, o que ele pregava, como ele agia. E dessa maneira ele estava todo o tempo revelando. E é isso que hoje nós vamos ver nesses 5 capítulos, porque o Padre Miguel ele faz uma abordagem da presença de Jesus na Galileia, dos seus ensinamentos, das suas parábolas, da escolha dos apóstolos e dos seus princípios sobre a justiça e a misericórdia. Mas para nós lembrarmos o que é essa misericórdia, é algo que me toca muito forte e ao refletir esse livro e esses capítulos, nós voltamos como que de maneira muito profunda. Acredito que quando a irmã Jacinta também for partilhar sobre essa outra parte do livro,
Nos toca muito o que o Padre Miguel Sopotko escreve, porque é algo tão profundo e que nós não somos capazes de compreender até o final essa misericórdia. Mas é muito, muito importante nós lembrarmos que a misericórdia não é nada mais do que a constante escolha do Pai por nós. Nós sabemos muito bem que no paraíso Deus deu ao homem a felicidade completa, deu a ele estar na presença dele. Mas o homem, por causa do pecado, fez uma escolha. Ele acabou escolhendo o fruto, que era um desejo de felicidade, um desejo de poder, um desejo de independência. E o pecado gerou no coração do homem a desconfiança de Deus. Ele não era capaz mais de confiar. Então significa que o pecado feriu o nosso relacionamento mais íntimo com Deus. A partir daqui, o nosso relacionamento com Deus é ferido. Então significa que eu começo a me segurar as coisas, a buscar as coisas para eu ser feliz. Mas Deus não mudou a opção que fez por nós. Deus constantemente busca ao homem para que ele encontre em Deus a única e verdadeira felicidade. E isso ele faz por misericórdia. Esse é o primeiro sinal de misericórdia de Deus para conosco. Após o pecado original, Deus não deixou de buscar o homem. Isso nós vemos na imagem de Jesus misericordioso, que é um reflexo de Jesus que sai do quadro. Ele dá um passo na frente. Esse passo na frente vem significar Jesus, que é a imagem do Pai, que não se cansa de nos buscar. Essa misericórdia. Nós, pelo contrário, vamos sempre em busca daquilo que não nos satisfaz, daquilo que parece ser algo que vai nos satisfazer, mas Deus não se cansa de nos buscar. E aquilo que eu já falei, Deus não muda a escolha não muda a escolha que já fez. Ele escolheu ser misericórdia para os homens. E aqui, ao nós ouvirmos nesses 5 capítulos o Padre Miguel insistindo nessa misericórdia de Deus que se revela através de Jesus, o Padre Miguel apresenta um contexto geral nesses 5 capítulos, e acredito que em todos os outros capítulos ele apresenta também a mesma frase. Unicamente, Jesus tinha critério para agir. O critério de Jesus era um único, unicamente por causa da misericórdia. E é o que a gente lembra que é misericórdia. A misericórdia é aquele compadecer-se do coração à miséria humana. Jesus não se cansa de nos buscar. E isso nós vemos nesse primeiro capítulo que nós refletimos, o capítulo 24, Jesus volta para a Galileia. Jesus fica na Galileia. Se nós prestarmos atenção no Evangelho, nós vamos perceber que Jesus muitas vezes ensina na Galileia, volta à Galileia ou a Cafarnaum, que está na Galileia. O que era a Galileia? A Galileia era chamada Galileia dos pagãos, ou seja, a Galileia era distante de Jerusalém. Então ali viviam alguns judeus que tinham as suas sinagogas, mas que tinham dificuldade de estar permanente, muitas vezes iam ao templo. Quem estava em Jerusalém, que era o centro religioso, podiam ir ao templo muitas vezes, mas quem estava na Galileia tinha que percorrer muitos quilômetros até o templo. Então Jesus, em vez de ir a Jerusalém, onde estava o centro da religião judaica, ele se retira à Galileia, a Galileia dos pagãos. Muitas vezes os galileus eram desprezados pelos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, por estarem mais próximos do serviço do templo, por estarem muito mais em Jerusalém, eles se achavam aqueles que estavam de acordo com tudo o que era ensinado. Eles viviam as leis, viviam as regras, segundo a Torá, segundo os preceitos. Então, por eles viverem dessa maneira, eles acabavam julgando outros
que não conseguiam viver da mesma maneira como pecadores, como impuros, como indignos, e sempre se colocavam numa vanglória de serem melhores. E Jesus faz o oposto. Jesus, em vez de ir a Jerusalém, vai a Galileia, vai a estes que eram tidos como menos importantes, como aqueles que para os fariseus talvez já eram desprezados e assim, não tem mais jeito. Eles não vão viver aquilo que nós vivemos. Não adianta ensinar eles. Eles vivem mais. É como se Jesus tivesse todo o tempo esperança com aquelas pessoas. Jesus vai a Galileia, permanece na Galileia, ensina lá porque ele tem esperança. Tudo por causa da misericórdia. Toda a ação de Jesus é movida pela misericórdia. Nós precisamos, algo que me toca muito, é que ao modo como Jesus falava com os fariseus, ele não falava com os pecadores. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, de túmulos caiados. Eu não gostaria que alguém me chamasse de hipócrita. Hipócrita significa fazer algo por aparência, fazer algo só para que seja visto. E Jesus chamava eles de hipócrita na frente de todos. Jesus chamava os pecadores de hipócritas? Não. Jesus ia ao encontro de cada um. Jesus, quando eles vinham pedir que o tocasse, que curasse, Jesus ia. E não chamava, Jesus apenas dizia algo: não volte a pecar. Não volte a pecar. Jesus não os chamava de hipócritas. E aqui a gente vê como Jesus é capaz de questionar os fariseus por causa de suas atitudes, mas aos pecadores ele convidava à conversão. E aqui é algo muito importante para nós compreendermos, porque tudo isso se entrelaça nesses 5 capítulos. A figura de um fariseu, ele era aquele que cumpria a lei, aquele que vivia à risca. Então significa para os judeus naquele tempo, para os fariseus, o entendimento de salvação era o seguinte: se eu jejuar, se eu der a esmola e se eu viver a caridade, eu já estou salvo. Por isso os fariseus viviam à risca. Eu fiz, cumpri, ok. É como se eu lavo as minhas mãos e eu estou ok, está tudo bem. Significa que os fariseus já tinham uma salvação garantida. Eles não precisavam mudar. Eles não precisavam verificar as suas atitudes. Todo o tempo, para eles, a salvação estava garantida. Ou seja, é uma autossuficiência. Era uma autossuficiência. Ou seja, isso não exigiria deles mudança. Eles não precisavam mudar. Por isso, os fariseus cumprem à risca a lei, mas passam a desprezar os outros. E Jesus vai dizer algo, e o padre Miguel Sopótico escreveu justamente sobre isso. E eu gostaria de ler aqui para vocês. Está num dos capítulos já está no capítulo 26, no 28, desculpe. Mas é algo que o padre Miguel Sopótico escreve que vai nos ajudar a compreender o restante dessa fala que eu estou fazendo. Na página 225 da nova edição A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Jesus adverte aos ouvintes, pedindo-lhes que a justiça deles não seja como a dos fariseus, que deturparam o sentido da lei, dando ênfase apenas ao aspecto exterior, sem levar em conta o amor e os atos de misericórdia dele decorrentes. Porque apenas aquele que praticar e ensinar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Assim, pois, o Salvador deseja conduzir os seus discípulos à verdadeira pureza, simplicidade e sinceridade, desenvolvendo o ideal do generoso amor que deve estender-se também
aos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui há algo muito importante e que vai se estender em todos esses capítulos que o Padre Miguel Sopotko está escrevendo, que Jesus, ao permanecer na Galileia, ao ensinar, ao falar em parábolas, ao escolher os discípulos e ao ensinar sobre a justiça e misericórdia, Jesus toca algo muito importante. Quando Jesus anuncia o Evangelho, quando ele anuncia o reino, ele diz duas palavras. O reino está próximo, convertei-vos e crede. Aqui estão as palavras-chave de todo o anúncio e missão de Jesus. O que significa convertei-vos? Convertei-vos vem da palavra que significa no grego metanoia, que vem dizer ser capaz de olhar além. Nós conhecemos converter-se como mudar de caminho, mudar de direção. Mas o metanoia no grego vem significar algo mais profundo ainda do que só mudar de direção. Metanoia vai significar que eu devo ir além do que me é dado. Jesus está ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos e aqueles que o seguem para que eles sejam capazes de ir além do que a lei impõe. Ou seja, se aquela questão que Jesus lembra, se alguém pedir para que você ande quantos passos, você andará o dobro. Se alguém te pedir a túnica, dá mais. Se alguém te dar uma bofetada à direita, mostra-lhe também a esquerda. Jesus está dizendo que se eles não aprenderem a superar a lei, que diz aqui é o limite e afora a lei eu não vou fazer mais, significa que aqui vem a misericórdia. A misericórdia sobrepõe a lei. As parábolas de Jesus justificam todo o tempo isso. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, a parábola do filho pródigo. Quantas parábolas nós conhecemos que Jesus usava para ensinar sobre o converter-se, sobre o olhar além? E a metanoia é esse constante convite de Jesus para que eles sejam capazes de ir além do que está prescrito. Ou seja, Jesus cura no dia de sábado. Os fariseus criticam Jesus porque ele cura em dia de sábado. Ou seja, a lei era mais importante do que a cura. Para os fariseus, era necessário antes serem purificados do pecado, para depois eles serem puros. Ou seja, o centro dos fariseus era o pecado. Então não era o homem. E Jesus coloca que o homem é mais importante do que o pecado. E esse é o critério que Jesus ensina e quer que os seus discípulos aprendam isso. Ele quer que os seus discípulos, os seus apóstolos, aprendam a olhar além do que é imposto, além da lei. Não significa que Jesus estava dizendo para os seus apóstolos que eles deviam ignorar a lei. Não. Jesus queria que eles cumprissem ela perfeitamente no amor. Porque não adianta nós cumprirmos a lei se essa lei é vazia do essencial. Por isso aqui, o Padre Miguel Sopotko também cita esse exemplo da medida. A medida que eles usavam, é muito interessante a medida de peso que eles tinham. Eles tinham uma forma de uma balança, que era um cone, só que era um cone invertido. Então ele ficava com a ponta para baixo dos dois lados, tinha dois cones. Quando as pessoas iam comprar algo no mercado, então eles colocavam, enchiam esse cone e passavam a régua. Ou seja, era isso que comprava. Era a linha, era a medida. Jesus está dizendo que a maneira com que medirdes, vós sereis medidos. Ou seja, a nossa medida é a misericórdia, eu dou uma batidinha para que caiba um pouco mais e eu acrescento aquela medida, eu dou mais àquela pessoa. Eu não dou para ela apenas o que é prescrito.
Eu dou uma batidinha, uma sacudida, para que nessa balança caiba mais. E caiba mais. A gente lembra quando nós precisamos guardar farinha em casa, a gente dá aquela sacudida, dá uma mexidinha para que caiba mais. Esse é o modo de medir. Os fariseus mediam à risca. Encheu, pronto. Não sacode, não faz nada. E aqui é a essência de nós devotos. Com que medida nós medimos? A mesma medida seremos medidos. Se nós usarmos a medida da misericórdia, também seremos medidos com misericórdia. Mas se nós usamos a medida do a mim foi feito assim, a você igualmente, onde está a misericórdia? Ah, ele gritou comigo, eu vou gritar igualmente. Não tem misericórdia. De que maneira nós medimos? Então Jesus convida a penitência. E o Padre Miguel Sopotko vai falar sobre essa penitência como uma condição. Ele diz que a penitência é também indispensável para mim como único caminho à misericórdia divina. O que significa essa penitência? O que significa fazer penitência? Fazer penitência vem significar eu ser necessitado de ajuda. Nós entendemos muitas vezes penitência como eu me abster de alguma coisa. Está certo, eu faço jejum, eu me abstenho da carne no tempo da quaresma, nas sextas-feiras, né? Mas a penitência vai além. A penitência é eu reconhecer a minha fragilidade e não permanecer nela. Quando Jesus nos chama à conversão, Ele nos está chamando não para eu ver o meu pecado e permanecer nele. Jesus está convidando para que eu veja, reconheça e metanoia, vá além. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser autossuficientes, independentes. Ah, eu não reconheço, não eu fiz, né? Mas eu não sei reconhecer. O orgulho do pecado me prende porque eu não quero reconhecer que eu sou frágil, eu não quero reconhecer que eu sou vulnerável. Eu tenho que ser resistente, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar como eu dou conta. A misericórdia vem em socorro daqueles que são frágeis, daqueles que reconhecem que são miseráveis. Senhor, eis a minha miséria. E é por isso que eu preciso da tua misericórdia. Aqui vem a penitência como uma forma de reconhecer a minha fragilidade e reconhecer que eu preciso dessa graça. E que eu sozinho não dou conta, eu não consigo. Jesus, geralmente, quando ele ensinava, nós vamos ouvir. Jesus estava falando e tinha uma grande multidão. Vocês já devem ter ouvido que Jesus falava algumas coisas individualmente aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Por que Jesus não falava abertamente a todos? Por que ele não explicava para todos? Porque ele sabia que as pessoas da multidão iam e vinham. Não eram perseverantes. Eram pessoas que iam atrás de Jesus, mas depois não iam mais. Então Jesus, ele só fala das coisas mais pessoais, explicava as parábolas para aqueles 12, para os mais próximos, porque era a eles que ele queria chegar, para que esses 12 depois fossem falar para os outros. Aí aqui nós temos o Padre Miguel Sopotko falando sobre a escolha desses 12. O Padre Miguel, ele não teve medo de escrever que os 12 que Jesus escolheu eram 12 incapacitados. Literalmente é isso que o Padre Miguel Sopotko escreve. Jesus escolheu 12 incapacitados. É muito interessante porque eles não tinham capacitação nenhuma para aquilo que eles iam fazer. E aqui vem a misericórdia. Alguns deles, claro, como Mateus já era cobrador de impostos, ou algum outro discípulo, outro apóstolo que já fazia algo, né? Mas o Padre Miguel diz que aqui se revela a misericórdia de Deus que os escolheu por misericórdia. E todos os ensinamentos de Jesus
são voltados a ensinar os seus apóstolos essa nova maneira de ver, essa nova maneira de agir, essa nova maneira de falar, de ser. Ser discípulo, ser apóstolo de Jesus era algo muito sério. No tempo de Jesus, geralmente eram os discípulos que escolhiam o mestre, porque eles escolhiam quem eles queriam seguir, que tipo de escola rabínica eles queriam seguir. Mas Jesus é quem escolhe os seus discípulos. E nós poderíamos dizer que Jesus foi infeliz ao escolher tantos que tinham um caráter cada um tão diferente do outro, mas é nessa comunidade, é nesse aspecto, com esses 12 apóstolos, que Jesus quer formar a sua comunidade. Que quer formar esses 12, que vão ter um coração capaz de ir além do que é a lei. Nós lembramos de Zaqueu. Zaqueu é aquele que Jesus foi até a casa dele e Zaqueu diz o quê? Que eu devolverei 3 vezes mais. Geralmente, quando se fazia algo ruim, ou se roubava, você devolvia 2 vezes mais. Zaqueu foi capaz de superar a lei. Ele devolveu 3 vezes. Então aqui está, Jesus diz, hoje a salvação entrou na sua casa. Por quê? Porque ele foi capaz de superar a lei. Ele foi além. E é essa salvação que nós somos convidados. É esse anúncio do reino que nós somos convidados. É sobre isso que o Padre Miguel Sopotko está escrevendo. A misericórdia divina significa ir além. Ir além. Que a vossa justiça supere a justiça dos fariseus, é o que nós lemos. Que o Padre Miguel Sopotko escreve. Cumprir o necessário é suficiente. Não é necessário fazer mais. Essa era a justiça dos fariseus. E aqui nós vamos concluindo já de maneira mais específica, falando no capítulo 28, mas ainda eu queria lembrar algo que em um capítulo anterior eu gostaria de ler aqui um fragmento que vai nos ajudar a compreender o que Jesus estava ensinando os seus discípulos. O Padre Miguel Sopotko escreve assim: Deus tolera os maus ao lado dos bons, que têm uma excelente oportunidade de se exercitarem nas virtudes e de proporcionar atos de misericórdia àqueles. Por isso, ao tolerar os maus ao lado dos bons, Deus manifesta a sua infinita misericórdia tanto a uns como aos outros. Por que eu gostaria de tocar nesse tema antes de eu já ir concluindo? Padre Miguel Sopotko escreve que o bons aos lados dos maus para tolerar e exercitar a misericórdia, porque aqui se revela a misericórdia tanto aos bons quanto aos maus. Muitas vezes nós ficamos com muita raiva quando no nosso trabalho, quando no nosso convívio nós temos pessoas que são insuportáveis. Ou pessoas chatas, ou pessoas que a gente não aguenta mais. Que nos incomodam, nos irritam. E aí a gente pergunta, por que Deus coloca essa pessoa má ao meu lado? Porque nós temos a oportunidade de exercitar a misericórdia com ela. Nem eu, nem você sabemos o que ela viveu, o que ela sofreu, o que ela passou para ser a pessoa má que ela é hoje. Mas você pode ser a única oportunidade de misericórdia que essa pessoa vai ter. Por outro lado, nós podemos ser essas pessoas más, que alguém tem que suportar. Mas nós geralmente não nos damos conta quando nós somos essa pessoa má. Nós não olhamos as nossas atitudes, nós não vemos isso que Jesus convida à metanoia. Nós somos como os fariseus. Eu cumpri a minha parte, eu fiz a minha parte, é suficiente. Basta.
Eu não preciso mudar, eu não preciso mudar o meu modo de pensar, eu não preciso mudar o meu modo de agir. Jesus está todo o tempo nos lembrando. A metanoia significa que eu preciso verificar as minhas atitudes. Eu preciso verificar as minhas motivações. Será que eu vivo na medida, no limite, ou eu sou capaz de ir além pela misericórdia? Eu penso que a coisa mais difícil é nós fazermos o bem a quem nos faz o mal. É o que Jesus está ensinando. O que Jesus faz aos fariseus? Eles o criticam, eles falam mal dele, eles querem o matar. Jesus age com misericórdia. Jesus não pede para que Deus mande um raio em cima dos fariseus. Ele suporta o mal, porque ele sabe que em algum momento eles vão ser tocados ou não, vai ser a liberdade deles. Mas ele age com bondade. Ele chama atenção, ele diz que eles estão indo pelo caminho errado, mas aquilo que é o mais impressionante da misericórdia, a liberdade. Deus não entra na nossa liberdade. Ele não nos obriga, ele não nos faz irmos à força. Ele deseja que o coração dos fariseus seja capaz de acolher. E é o que Jesus todo o tempo faz com os discípulos. Vocês precisam aprender a olhar além. Jesus quer nos mostrar algo muito importante, que cumprir a lei por obrigação nos leva ao orgulho de achar que já fizemos o que devíamos fazer. Nós já somos bons o suficiente para isso. Já fizemos. Mas ele está alertando que se nós não formos capazes de fazer essa escolha, mudar, nós vamos acabar sendo discípulos presunçosos e orgulhosos. Nós vamos cair na pretensão de que eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Daqui a pouco nós não vamos precisar nem de Jesus mais. Eu não vou precisar mais dele. Porque eu já sou autossuficiente para dizer, eu fiz o que era de minha possibilidade. A justiça de Deus está baseada na minha disponibilidade em me converter. Talvez essa pode ser a nossa conclusão de nosso pensamento, de tudo isso que nós ouvimos aqui, que a justiça de Deus está baseada na minha disponibilidade em me converter. E o que é converter? Metanoia, olhar além, ir além da lei. Jesus não faz como os fariseus, separando os bons dos maus. Ele não condena porque erravam, mas ele chamava a atenção dos fariseus porque não queriam mudar. Os fariseus não queriam mudar. E era isso que mais feria o coração de Jesus. Eles conheciam a lei, eles conheciam todos os ensinamentos, eles diziam ser conhecedores de Deus, mas não viviam aquilo que era o mais profundo. Isso muitas vezes acontece conosco, em nossas casas, em nossas famílias, porque nós não somos capazes de praticar o bem a quem nos faz mal. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque o mal que me é ferido, o mal que me é causado, que também é consequência do pecado do outro, e eu também firo a outra pessoa, eu não sou capaz de retribuir o mal com um bem. Eu não sou capaz.
Eu quero pagar com a mesma moeda. Eu quero devolver o que é justo para ele. Ele falou mal de mim, ele denigriu a minha imagem, eu vou fazer igualmente. Nós vemos isso assim de maneira muito concreta em um lugar específico. Facebook, redes sociais, todos têm o direito de falar o que pensam. Mas ninguém pensa a responsabilidade do que escreve. Eu tenho o direito de falar que aquele lá fez isso, aquilo. Será que eu estou nesse momento vendo que eu estou fazendo pior do que aquela pessoa que fez algo ruim? Eu estou denigrindo a imagem dessa pessoa. Estou denigrindo ainda a minha. Porque eu estou escrevendo lá e está aparecendo o meu nome, se o seu perfil não é um fake, né? Mas nós não vemos o mal que nós causamos a nós mesmos. Eu estou me dando a liberdade de mostrar, de apontar com o dedo o erro do outro, mas é como se eu não tivesse consciência de que eu estou falando mal de mim. Por isso que nós, nessa formação de apóstolos, de devotos, daqueles que amam a misericórdia, que cada vez mais têm se interessado por essa devoção, é um grande convite. O padre Miguel Sopotko escreve claramente: Deus age unicamente por misericórdia. E nós? Agimos pelo quê? Somos movidos pelo quê? Pela intriga, pela inveja, pela raiva, por devolver na mesma moeda, olho por olho, dente por dente? Será que eu sou capaz de rever, de superar a minha própria lei? A minha própria justiça das minhas próprias mãos? A balança da justiça talvez esteja nas nossas mãos. É eu que defino o que é justo e o que não é justo. Eis o princípio da justiça e da misericórdia. A justiça de Deus está baseada na minha disponibilidade em me converter. Peçamos a graça ao Padre Miguel Sopotko, já concluindo esta palestra. Peçamos que o Padre Miguel Sopotko interceda por nós, para que o nosso coração seja capaz de ir além. Que o nosso coração seja capaz de ir além das nossas próprias justiças. Que o nosso coração seja capaz de ir além do nosso modo de julgar. Que a nossa justiça esteja baseada na minha disponibilidade em me converter. Em ser tocada por essa misericórdia que me mostra que eu primeiro sou necessitado da misericórdia. Não fazer como os fariseus que se acham melhores, mas reconhecer, eu preciso dessa misericórdia. E Jesus vem nos mostrar e ensinar os seus discípulos e quer mover de alguma maneira os seus corações para que eles sejam capazes de superar, de ir além. E aqui eu lembro a frase de Jesus misericordioso, de que a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Nós só encontraremos a verdadeira paz quando confiarmos nessa misericórdia. Quando confiarmos que aqui, na misericórdia, está o maior sinal de Deus para mim, de alguém que não desistiu de mim. Que o Padre Miguel Sopotko nos ensine, nos ajude, nos mostre este caminho de reconhecer esta misericórdia e de viver esta misericórdia. Confiemos no Senhor.
Muito obrigada, Irmã Glória, pela sua participação aqui na formação A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Muito obrigada mesmo. E se você tiver alguma pergunta se você teve alguma dúvida, né, durante a pregação, você pode mandar a sua pergunta aqui nos comentários ou para o nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp. O nosso e-mail é o comunicação@divinamisericórdia.com.br e o nosso telefone é o 041 99833 6739. Lembrando que essa formação, A Misericórdia de Deus em Suas Obras, é uma continuação do 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia. Então, se você perdeu alguma coisa durante o congresso, vale a pena você conferir no nosso canal no YouTube, Santuário da Divina Misericórdia Oficial. Lá tem todas as pregações, então você pode conferir aquilo que você perdeu. E se você ainda não tem o livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras, do Padre Miguel Sopótico, você pode adquirir agora pela nossa loja virtual, que é o loja.misericordia.org.br. Ou você pode procurar em alguma livraria perto da sua casa, como Vozes, Paulinas, Paulos ou na lojinha da sua paróquia. Ou também na nossa loja virtual, loja.misericordia.org.br. Muito obrigada pela sua participação nessa formação A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Até a próxima formação. Muito obrigada. Tchau, tchau.